Vamos para o relatório do MXRF11, emitido aqui em junho de 24. Vamos entender um pouquinho aqui como funciona o fundo imobiliário. Então, aqui já diz que basicamente a alocação, ó, 80% em CRIs, né? Então, basicamente é CRIs, depois tem ali um pouquinho em caixa, né? Que está, por exemplo, na renda fixa do Itaú. Tem também 10% em outros fundos imobiliários. Então, é aqui que você percebe um pouquinho a diversificação. Então, ele é 80% papel, né? 20% não, né? Vamos entender agora um pouco receitas, né? Então, a grande parte advém mesmo dos CRIs, certificados recebíveis, né? Dívidas, né? Que eles compram, né? De imóveis. Tem um pouco ali na LCI, né? Então, algum retornozinho do LCI. Também recebidos aí de dividendos, 3 milhões, né? Então, permuta 2 milhões. Basicamente é mesmo recebíveis ali. Tem aqui as despesas. Não poderia, não deveria ser muito também, é mais administração mesmo. Então tem um resultado financeiro aí 33 milhões. Vou mostrar aqui agora, essa tabela aqui ela é mais importante para você, ó. Essa tabela aqui você vai ver que, considerando que, sobretudo, CRIs, né, esse azul mais forte aqui, ó, receita de CRIs, que são, então representa aqui em junho de 24, representava, se o dividendo foi 10 centavos, está representando ali 0,086, ou seja, o que é recebido de CRIs corresponde a 86% do valor do que compõe o dividendo. E tem aqui outras coisas, né? Seja de juros recebidos da renda fixa, né? Permutas também que somam um pouco no caixa, né? Tirado aqui as despesas, que são pequenas, basicamente só a administração mesmo, não tem muito manutenção de imóveis, né? A questão disso é muito pouco. E aqui você vê nesses dois últimos detalhes aqui o resultado, que é o que é pago, distribuído por cota. O resultado, que é o que o fundo consegue, na verdade, captar, e o que é distribuído por cota, o que você recebe. Então, quando você vê aqui, o distribuído por cota, esse aqui em cima, né, 10 centavos, o fundo está, veja que nesses meses aqui, ó, por exemplo, em fevereiro, ele não conseguiu ter um resultado satisfatório, arrecadou menos do que o que pagou. Então, aqui queimando um pouquinho de algumas reservas de caixa que ele tem. Isso é um sinal de que, se o fundo continuar arrecadando 9 centavos, ele vai depois diminuir o dividendo para 9 centavos. Então, tem sinalização aqui que vai sim diminuir. Repare que em maio arrecadou 9 centavos, mas pagou 10, então queimou um pouco de caixa, né? Então, manteve o dividendo, mas já no mês de junho conseguiu arrecadar também 10 centavos. Aqui sim, beleza. Mas está sinalizando aqui que não está tendo muita sobra, não. Então, ó, arrecadou 9 centavos, pagou 10. Arrecadou 9 e pagou 10. Então, aqui arrecadou 11 e pagou 11. Então, há sim uma tendência de que vá diminuir o dividendo. Isso porque não está tendo sobras, né? Basicamente aqui está queimando até um pouquinho de reserva, de caixa, né, para manter o dividendo. Comparado aqui com o CDI, com o IFIX, na verdade, então mostra que supera o IFIX, aqui considerando a cotação, dividendo, né, todo o lucro gerado, então está superando um pouquinho o IFIX. O valor patrimonial mesmo é 9,70. O valor de mercado em junho estava 10,24, então estava bem alto, ó. O valor justo era esse, 9,70. Por isso que a subscrição vem com esse valor de mercado. E isso, quando o fundo está com um PVP mais alto ou ruim, é isso. Continua fazendo subscrição e a subscrição tem que acompanhar o valor de mercado, que é o valor real existente. Já o valor, perdão, o valor patrimonial. Já se a cotação está em 10,24, que é o valor de mercado, ou seja, é o que os investidores estão pagando, né, naquela competição ali por comprar, por vender. Então, repare que se você compra 10,24 e as subscrições acompanham o valor de patrimônio, 9,70, você vai estar sempre perdendo aqui
é em torno de 3%, né? 4%, até mais. Aqui pode aparecer até 5% acima. Então, digamos que é o que você iria passar 5 meses recebendo dividendo, o seu dinheiro parado para receber esse dividendo só daqui a 5 meses. Então, não vale muito a pena, viu? Então, preste atenção aí. Próximas subscrições vai vir também com esse mesmo patamar, porque é o valor de patrimônio, e o mercado está um pouco mais alto. Claro que já derrubou o preço, já está 10 em 0,4. Isso porque teve a subscrição, então o preço puxa para baixo. Os grandes compram 9,70, para eles venderem ali depois a 9,90, está ganhando milhões, milhões e milhões, porque eles compram muitas cotas. Então, para você, pequeno investidor, é um pouco de prejuízo, né? Aqui a gente percebe que aumentou muito, sobretudo aí depois da base 10, transformado em base 10, aumentou muito o volume de negociação na bolsa. Repare aqui, ó, essas barras, mas o valor patrimonial, a cotação se manteve, né? Então, aumentou muito o volume, mas não agregou. Então, por isso que eu disse que a questão de base 10, o ponto negativo é isso. Então, vai ter mais investidores? Vai, mas também há muita maior oscilação, né? Nesse caso aqui, o que deveria ser um crescimento não foi. Então, o fundo se manteve até caindo ainda a sua cotação. Repare que teve aqui patamares altos, começou a cair. Então, justamente quando aumentou essa base, né? Aumentou o volume de negócios, começou mais a cair a cotação. Então, aqui, repare que estava muito melhor, tá vendo? Estava crescendo, justamente porque era é, ainda pouco negociado, tinha base ali de R$ 97. Aqui a gente percebe, ó, o giro, por exemplo, em 2024, cerca de 36% das ações foram negociadas, ou seja, tem aqueles que compram e não vendem mais, mas 36% comprou, ou seja, vendeu esse ano. Então fez movimentação, né? Então aqui tem talvez os traders, né, que fazem muito isso nas ações também, sobretudo, né? Aqueles que ficam comprando e vendendo, movimentando, que não guardam essas ações para receber dividendo. Então essas oscilações grandes não são muito bons, não. Esses giros vai ser bom para participar do IFIX, dos índices, mas de retorno não é muito vantagem, não. E, inclusive, tem o Green Towers, que é completamente ao contrário desse fundo imobiliário. Ele é de tijolo, são 3 prédios comerciais em Brasília e nunca fez nenhuma outra emissão de cotas desde o seu IPO. E aí você pode ver se é melhor você receber ali 12% dele, fundo de tijolo, que vai ter correção, ou receber 12% do MXRF11. Compare aí o Green Towers MXRF11 também, para você entender. Cris, aqui que está em CDI 2,6, indexadores, né? Basicamente é o CDI mais 2,6, aqui é o recebimento de dívidas, ó. Normalmente é essa aqui, composição do portfólio, é isso mesmo, né? 77% Cris, está em 12% agora patrimônio em fundos imobiliários, aqui vai tendo variação. Se os fundos se valorizarem, pode ir para 13%, para 14%. Se desvalorizar, cai para 10%. Caixa 5%, permutas 4%. Então é CRI mesmo esse fundo. E o indexador principal é CDI mais 2,5, 2,6. Digamos que o CDI está em 10,5 hoje, é como se o fundo MXRF11 ele recebesse, né, ali os seus recebíveis a 13%. Então seria esse o retorno. Por isso que ele está pagando ali em torno de 12% de dividendo, porque ele está tendo um lucro de 13%, né? Tira ali a administração. Quando é também a parte ali de recebíveis indexadas ao IPCA, também está muito bom, IPCA mais 8,2, né? Então, vai dar ali também 12%, IPCA 4, com mais 8, 12. Então, é bom você entender um pouquinho isso. Tem ali o IGPM, mais 5%. IGPM acho que é a menor parte, né? E IGPM é a menor parte ali da carteira. Então, basicamente é aqui, ó, o MXRF11 é um fundo relacionado ao IPCA, ó. Então, 63% dele depende da cotação também do IPCA. Então, isso aqui é uma segurança com relação à inflação, porque se o IPCA, a inflação aumentar, então naturalmente o MXRF11 ele passa também a receber mais
dos seus contratos, né, de dívidas, né? Então ele vai receber mais. Se a dívida do IPCA for para 5, ele vai receber 13%. Aí aumenta também o dividendo. Então, é importante você entender isso, né? Que é basicamente IPCA e CDI compõem ali 24% dos recebíveis dele também. Então, basicamente é mesmo IPCA. O portfólio aí de CRIs, ou seja, onde que o MXRF11 está colocando dinheiro ali, por exemplo, comprando as dívidas, né? Digamos que dos inquilinos, né? Por exemplo, é 34% em imobiliário residencial, então é 19% aqui relacionado ao varejo, então ao comércio, né? Então relacionados aí ao varejo. Então, os certificados de recebíveis imobiliários tem também do agronegócio, aqui 4%, né? É como se ele comprasse dívidas dos agricultores, por exemplo, né? Financiasse investimentos ali para os agricultores, né? E aí ele fica financiou o produto, por exemplo, para os agricultores, e ele fica com o compromisso agora de receber dos agricultores, né? Então, o agronegócio seria isso, né? Shoppings também, 10%, aqui é um segmento bom. Então, digamos que ele tem ali, do que tem a receber, 10% são dos shoppings. Isso é como se ele pagasse adiantado ali, por exemplo, aluguéis dos lojistas, né, para o shopping. O shopping quer receber adiantado, beleza? O MXRFF vai lá e paga. MXRF11 pagou para o shopping e agora ele fica com o compromisso de receber dos lojistas. Tem o risco também de inadimplência. Isso, fundo de papel também tem risco disso, né? Claro, se eles não cumprirem ali com esses contratos, né, de pagar, por exemplo, ao invés de pagar agora o lojista para o shopping, vai pagar para o MXRF11. Então, é assim que funciona aí o mercado imobiliário. Então, preferencialmente residencial, outros segmentos, varejo, shoppings. Então, isso aqui é bom estar também diversificado, né? Aqui agora o vencimento dos CRIs, né, desses contratos, né, de recebíveis, né, de dívidas. Isso aqui é bom. Então, vencimento longo aí, ó, 2031. Duração aqui também, vencimento longo, né? Duração dos CRIs, né? 17% tem duração até 2031. Então, que são basicamente os contratos, né? Ali entre o MXRF11 e esses credores. Isso significa que 65% vence depois de 2031, significa que ele vai receber ali o IPCA mais 8% até chegar esse período. Então, se o IPCA for para 6%, aí com uma base de 8, então vai para 14%. Ele teria esse valor a receber, 14% ao ano, 13% ao ano, até, por exemplo, 2031. E nesses outros aqui menores períodos. Então, quanto a isso está bom, tem um prazo maior aí para receber, continuar recebendo ali o IPCA mais 8 ou o CDI mais 2, né? Que vai para 13% por aí. Aqui tem a tabela mais detalhada, não precisa você perder muito tempo com isso, mas basicamente é isso. Ó, IPCA aqui, ó, IPCA mais 7, IPCA mais 9, então aqui são os contratos, né, feitos aí pela gestão desse fundo imobiliário.